Olá, a partir de agora você está em Conexão Legal. Eu gostaria de agradecer você aí de casa que tem acompanhado nossos programas aqui pela TV Justiça. O meu muito obrigado. Meu obrigado em nome do IDC, o Instituto Internacional de Direito Comparado. Em meu nome, Leandro Pinto, e em nome do nosso presidente, professor Régis de Oliveira. Você aí de casa, se perdeu algum bloco, se perdeu algum programa, ou se quer acompanhar os diversos assuntos que nós tratamos aqui, ingresse lá no YouTube, Conexão Legal, faça parte da nossa fanpage e dê um like no programa que você mais gostou. Isso irá fazer com que nós melhoremos o nosso programa e também possamos trazer mais informação útil, necessária, para uma sociedade melhor e para você evoluir da forma mais correta e mais precisa. E assim transformar o Brasil num país melhor, que é o que todo mundo procura. O nosso programa de hoje vai ser um programa especial, porque além de estar no nosso cenário, que nós inauguramos há poucos programas, fica aqui o nosso agradecimento à Rede CD, onde é gravado o nosso programa, também traz o Dr. Marcelo Sacramone, que é juiz aqui em São Paulo, juiz de direito, e vai falar sobre um tema, aliás, muito importante, que é a questão dos rolezinhos em São Paulo. E por que nós convidamos o Dr. Marcelo para falar desses problemas? Os problemas de um rolezinho, que na verdade não é um problema, é algo social e que nós vamos tratar aqui vamos tentar entender isso no âmbito social, mas que é natural e normal. E no começo da entrevista, antes da entrevista, eu falava com ele aqui nos nossos estúdios e dizia que eu, quando tinha 13, 14 anos, já fazia rolezinho de forma muito natural na cidade onde eu morava. Então, essa questão, que tomou um âmbito muito grande, ela tem que ser estudada. E nós aqui do Conexão Legal temos a obrigação de tentar entender o que está acontecendo e discutir e levar isso para vocês aí de casa. Então, gostaria de apresentar o Dr. Marcelo Sacramone, é o nosso entrevistado de hoje em Conexão Legal. Bom dia, doutor. Bom dia. Muito obrigado. Eu agradeço o convite, é um enorme prazer estar aqui. E ainda mais numa questão tão polêmica. Sim. Tão atual, importante, né? Importantíssima. Eu, aliás, fiquei, desde das passeatas que nós tivemos aí no ano passado, e essa figura social aí do rolezinho me deixou muito feliz, porque isso é a história do Brasil, a evolução do nosso país, né? E graças ao bom Deus nós temos as passeatas e os rolezinhos, não é isso, doutor? Eu concordo perfeitamente, até brinco que rolezinho sempre existiu, sim, só não havia o nome. Sim. Era comum, há 10, 15 anos atrás, já irmos ao shopping, já era shopping. E eu sou um pouquinho mais antigo, paquerar. Na minha época não tinha shopping, pelo menos na minha cidade não tinha. Tinha o boiódromo, todo mundo ficava, abria o carro. A sorveteria, todo mundo marcava de ir na sorveteria, e a sorveteria não ingressava com ação contra ninguém para irem lá. É que a questão cresceu, e com a internet, ainda bem, o povo começou a se comunicar, e começou a se manifestar de outras formas, e a se reunir e convocar esses outros atores sociais para essa reunião. E o movimento cresceu, a sociedade se desenvolveu e ficou mais complexa. A grande questão é que como compreender essa nova alteração dessa manifestação? E eu concordo perfeitamente que o Estado Democrático de Direito existe em razão da manifestação. É por isso, existindo as diretas já, que é o maior exemplo brasileiro, de sucesso, eu diria, inclusive, de uma manifestação social que reivindicou uma situação, ou no mínimo mostrou uma insatisfação, que também é importante. E no meu entender, a passeata veio nesse sentido. O rolezinho, pelo menos do que até então compreendemos, não tem tanto esse caráter de manifestação, caráter mais político talvez, mas a princípio é um encontro de jovens, adolescentes, que se viram, pelo menos sem grandes espaços públicos para se reunirem, e que se desenvolverem e começaram a marcar encontros nos locais em que eles se sentem confortáveis. Sim. Hoje, o shopping center. Aliás, fruto até da própria propaganda que essas empresas fazem, né? Porque no momento adequado, elas sempre foram o Parque de São Paulo, né? Pelo menos São Paulo e dos grandes centros, né? Quando a gente fala São Paulo, isso não é um problema em São Paulo, né? Não o rolezinho, mas o problema de infraestrutura. Não é um problema. O Estado de São Paulo e o Estado como um todo foi omisso e continua sendo omisso, não só na cidade de São Paulo, mas em todo o Brasil. Né? Você não encontra opções de um lazer saudável no Brasil inteiro.
Acho que não é só em São Paulo. E os shoppings vieram, se colocaram nesse sentido e fizeram propaganda disso. E agora não querem receber esse pessoal? Pois é uma situação extremamente interessante, porque, utilizando o princípio constitucional da livre iniciativa, o shopping cresceu onde o poder público era omisso. Então, acabou provocando e proporcionando um divertimento, um entretenimento de uma população, lógico, captando essa clientela, esse consumidor, através do oferecimento de produtos. E capitalizando isso, né? Sem dúvida, né? Mas é do sistema. Sim, não há problema algum. Problema algum. O que não pode se querer é ficar só com a carne e não roer o osso. Exato. Né? É exatamente essa a questão. Até que ponto aquele consumidor continua sendo interessante aquele shopping, aquele fornecedor. Sim. Até o momento... Se querer escolher o consumidor já é complicado. Né? Pois é, as decisões acabaram trazendo uma controvérsia social, eu diria, por conta disso. Claro, houve decisões para todos os sentidos, como é natural do homem. Sim. E como é natural da pouca compreensão que até então, acho que ainda temos do fenômeno. Né? Mas que acabou sendo algo que tende a ficar. Será que nós não tivemos essa compreensão, que eu acho que no primeiro momento foi equivocada, por conta das manifestações? Um medo. Medo, justamente. Sem dúvida, uma incompreensão do tamanho daquilo e do que realmente seria. Tivemos um primeiro grupo de decisões que, assustados, eu diria, a população assustada, e eu acho que o próprio shopping não compreendia o tamanho daquilo que era. Ele tinha passado a ser um ator. Sim. Por conta disso, o shopping, esse primeiro grupo de decisões, procurou evitar o perecimento de direito. Procurou evitar que houvesse crime de dano. Ou o nascimento de um direito também. Exato. Né? Ou o nascimento de um... Mas olha, infelizmente eu vou ser obrigado a interromper o seu raciocínio, porque o nosso tempo do primeiro bloco está terminando. Mas o assunto é muito polêmico, muito entusiasmado, e eu acho que vai ser um programa excelente. Mas no próximo bloco nós concluímos. Você aí de casa, continue conosco em Conexão Legal. Olá, retornamos em Conexão Legal, hoje falando de algo muito importante para a sociedade, que é a questão dos rolezinhos ou as manifestações sociais dos jovens por todo o Brasil. Essas decisões, o senhor colocou que a decisão pode ser editada em 3 momentos, não é isso? Primeiro momento. Esse primeiro momento foi do impacto. Para controlar essa manifestação e tentar compreender um pouco o que era, esse primeiro grupo de decisões proibiu o rolezinho. As multas, inclusive, eram de R$10 mil para cada manifestante. O que visava? No meu entender, corretamente até. Por que visava proteger? Visava proteger o trabalhador, visava proteger o lojista, aquele que estava ali transitando pelo shopping e que não sabia, mas que podia se envolver em algo talvez perigoso. Eventualmente ainda estava muito em vigor o Black Bloc, alguma coisa que poderia realmente causar dano a terceiro. Por conta disso, esse primeiro grupo de decisões proibiu a manifestação totalmente no shopping. Shopping baixando porta, shopping selecionando quem estava ingressando no shopping. Será porque não foi porque eles entenderam como uma manifestação? Mas não é. Sem dúvida, eu concordo perfeitamente. Não é uma manifestação, pelo menos eu não vejo assim. Nunca foi entendido, os estudos sociais foram feitos agora, como uma reivindicação política. Não, era um local de encontro, um local em que aquele jovem, e sempre teve esse local na realidade, chamou os amigos para a internet para se encontrar. Senão nós vamos ter que dizer que os bailes funk, esses bailes da periferia são movimentos sociais, políticos, e não jamais serão. Né? Acho que é o vácuo do Estado mesmo, não é, doutor? Exato. O shopping acabou crescendo nesse espaço que foi deixado e a população se viu. O shopping não é um templo de venda. Eu discordo. Eu concordo. O shopping é um templo de conforto. De convívio. De convívio. Sim. Então se busca aquele ambiente em que se sente seguro. Concordo. Num primeiro momento... Que você pode comprar ou não.
Ou não, inclusive. Sem dúvida, mas é o culto, inclusive aquela imagem, aquele produto, ao estilo de vida, um local em que todos... A ideia do capitalismo só pelo capitalismo, que está equivocada, né? Sim. Num primeiro momento, esses rolezinhos afrontavam essa imagem. E a parte, né, eu digo, os shoppings e o próprio judiciário, quando concedeu parte dessas decisões, algumas delas, entendeu que o bem realmente precisava ser protegido e tutelado. Após esse primeiro embate, vamos dizer assim, esse primeiro choque, as decisões começaram a ser alteradas. Tivemos daí um segundo grupo de decisões que dizia o seguinte: olha, é possível o ingresso, porque afinal não pode ocorrer discriminação. A Constituição garante, todo mundo é igual perante a lei, independente da cor, raça, credo. E por conta disso se proibiu, eu digo até a decisão foi um pouco didática, eu diria. Era possível o ingresso, mas proibido o tumulto, o furto, a lesão. Olha, o direito penal já existe há várias décadas. Isso sempre foi proibido. O que ocorre é, o cidadão, além de tudo, tem o direito de se reunir. O cidadão tem o direito de manifestar o seu pensamento e, inclusive, de se encontrar com os amigos. O shopping é um espaço privado, sem dúvida, mas aberto ao público. E faz, às vezes, do espaço público. Por conta disso, até, vem o terceiro grupo de decisões, no meu entender, um grupo mais amadurecido, inclusive, que já compreendeu um pouco melhor esse movimento, que seria o seguinte: olha, a criança, o adolescente, sempre pode entrar no shopping, porque shopping não é equivalente a boate. Então, nunca houve necessidade do pai estar presente. Sim. O ECA não tutela esse ambiente como de risco, a princípio. Claro, diversas pessoas ingressando, correria, pode eventualmente exigir uma tutela específica desse adolescente. Mas não poderia ocorrer a discriminação. O shopping deveria, já que tem todo esse poder frente à população, também ter o ônus. E qual é o ônus? Junto com o poder público, que tem que garantir a segurança pública, se munir de recursos para garantir a segurança de todos e o conforto que sempre propiciou. A verdade sempre foi que já costumávamos comparecer aos shoppings nos nossos rolezinhos. Rolezinho todo mundo faz, sempre fez. E a grande questão é que esse acúmulo de pessoas, sendo de 5, 6, ou 10 ou 1000, né, é só uma questão de número de pessoas. Mas o efeito de todas elas ali é o mesmo, é diversão, é acesso a lazer. Né? Eu acho que esse fenômeno social ele tem que ser entendido de um amplo mais genérico. Né? E é importante que o judiciário, e a gente vê uma resposta muito rápida do judiciário nesse sentido, porque, veja, o senhor já citou 3 fases, e nós temos esse movimento a questão de 1, 2 meses. Né? Então, em 2 meses nós temos 3 fases, daqui 4, 5 meses nós vamos ter decisões que serão extremamente perfeitas. Né? Porque a resposta do judiciário está vindo numa velocidade que nós gostaríamos que ela viesse nessa velocidade para todos os demais processos. Né? Pois é que o âmbito social exigiu essa postura. E a urgência, né? Social. E a urgência, uma tutela de urgência numa liminar. Eu digo que a liminar é até satisfativa, acompanhei os programas anteriores, até o doutor Daniel veio aqui mencionar a tutela de urgência. Nesse caso específico, é tão urgente que ela chega a ser, inclusive, exauriente. Sim. Porque proibindo a manifestação, não vai o processo chegar em regra, claro, até o final, porque já não tem mais interesse naquele grupo que sequer é identificado na realidade, porque não existem líderes, existem um grupo na realidade. Porque não há função, não há eles não estão lá querendo um resultado, senão o aglutinamento dessas pessoas, não tem outra razão. Eles querem estar juntos. Não tem um resultado que venha depois disso. Aliás, acho que o movimento foi mal interpretado também, porque nesse primeiro grupo, daí vem aquele primeiro grupo, né, quando eles cercearam o direito dessas pessoas de entrarem nos shoppings, daí isso se transformou numa manifestação. Sim. Né? Daí isso tornou o movimento político. Por quê? Porque ele estava lutando pelo direito deles de ter acesso aos shoppings. Né? Que, aliás, direito esse que não temos aqui nem que discutir, né, doutor? Porque todo mundo tem direito de ir ao shopping desde que ele esteja aberto. Se ele estiver aberto, você pode entrar. Né? Daí o senhor disse que o shopping é privado. Ele é privado, mas é quase seguindo uma função do Estado. Sim, né? Sim.
Por quê? Ele, na realidade, é um espaço privado destinado ao público. Sim. E por conta disso, faz às vezes do espaço público, inclusive com lazer, com segurança. Sim. E com o resultado final, que é o quê? O convívio social. Sem dúvida. E a captação do consumidor, que sempre está por trás. Mas isso eu acho que tem que ser resultado e não a efetivação do negócio. Né? Porque o shopping como um todo, ele é um local de convivência. Que você pode ou não comprar. Porque ninguém vai ao shopping porque tem que comprar alguma coisa. Né? Você não é obrigado a comprar alguma coisa. Você vai ao shopping porque é um local de convivência. Então, se é um local de convivência em sociedade, ele tem algo muito maior do que um mero ato de capitalismo. Ele está fazendo lá, às vezes, do Estado. Ele faz esse papel. Não é? Ele assumiu esse papel para si de um jeito que o próprio consumo em si não é mais final. Sim. É algo imanente ao indivíduo. Sim. E essa é a sociedade em que vivemos, sem dúvida. O problema, e desde o começo com a incompreensão do movimento, é que a Constituição Federal sempre foi muito pródiga. E não está errado. Né? Na realidade, vínhamos de um sistema a nossa história, né? Claro, e garantiu diversos direitos. E direitos para ambos os lados. Temos tanto o direito social do empregado, no teu trabalho, e o shopping faz o desenvolvimento. Temos também o direito do lojista, certo? O empregador, vamos dizer assim, de desenvolver sua atividade mercantil. Doutor Marcelo, desculpe interromper, mas nós vamos ter que ir para um rápido intervalo e já voltamos com a conclusão. Você aí de casa, fique com a gente em Conexão Legal. Olá, voltamos no nosso terceiro e último bloco do Conexão Legal. Queria agradecer você de casa que ficou com a gente por todos esses blocos e dizendo também o seguinte, se você perdeu algum bloco ou algum programa, ingresse lá no YouTube, na nossa página, no Conexão Legal, veja lá todos os nossos programas, aliás, desde o primeiro, você vai ver que eu mudei bastante, já envelheci um pouquinho, e você vai poder ter acesso a todos eles. E se você gostar, dê um like lá no YouTube para a gente saber como conduzir os nossos programas. Isso é importante, esse feedback aí de casa que vocês têm. E nós estamos falando aqui sobre o rolezinho, sobre esse fenômeno social que nasceu da união, da vontade dessa molecada, desses garotos no Brasil inteiro de quererem se reunir, que aliás é uma coisa muito saudável, muito natural e aliás é assim que a nossa sociedade tem que prosperar e é com união mesmo e é com o encontro de todas as classes, de todos os gêneros. Nós vivemos numa sociedade multicultural e é assim que a gente tem que ser. O Brasil sempre foi conhecido como um país que recebe todas as culturas sem nunca fazer distinção e nós não somos um país de fazer distinção e no nosso sangue corre a igualdade. Eu acho que é assim que tem que ser e por isso eu trouxe aqui no nosso programa o Dr. Marcelo, que muito bem tem explicado isso. E eu queria que o senhor concluísse, porque no bloco anterior o senhor falava a questão das liminares, de como o judiciário tem que ser colocado. Por favor, conclua. Não, tínhamos um conflito entre direitos, o direito do trabalhador, o direito do lojista, mas também o outro direito, e qual que era? O direito de reunião, o direito de livre manifestação, de lazer, porque não? O shopping acabou sendo um ambiente de lazer. E esse conflito entre direitos, esse conflito, no caso específico, tinha que ser tutelado pelo judiciário, numa situação em que as partes não chegavam ao acordo. E qual era a solução que pregou o direito, inclusive? Diferente das regras, mas no conflito entre princípios, ambos devem ser harmonizados. E era possível? Não era mais fácil, no caso concreto, eventualmente, indicar à polícia que fizesse eventualmente um acompanhamento para tutelar eventuais abusos que podem, dentro do movimento, ter infiltrado? Mas só em razão do número de pessoas. Sim. Sim. Acho que isso tinha que deixar muito claro, né? Porque quando você leva aquele grupo de jovens ao shopping, se forem 10, 20, 30, ninguém nunca vai reclamar. Mas quando eles fazem um movimento maior, as pessoas se tornam preocupadas. Mas somente preocupadas. Nós não podemos dizer, olha, você não pode entrar porque é em bando ou em grupo. Não. Poxa, bando é uma outra figura do direito penal. Eu vi as pessoas falando bando. Poxa, não se pode usar essa palavra. O que ficou esquecido, Leandro, é que o shopping tem uma capacidade. Sendo excedida essa capacidade, o shopping pode, e no meu entender ele deve, para tutelar a segurança de todos, fechar as portas. Fecha a porta para todo mundo. Sim.
Na realidade, não proíbe o ingresso de uma outra pessoa, Sim. proíbe o ingresso de qualquer um que exceda o número da capacidade que o shopping se obriga a garantir. Estabelecida a lotação, se fecha. O que não pode ocorrer é a discriminação, Sim. é a seleção de quem poderia entrar e de quem não pode. Muito bem colocado. Até porque essa seleção é totalmente equivocada. Sim. Vemos hoje, graças a Deus, uma classe emergente que até então era alijada do sistema, sim. não tinha esse consumo, que cresceu. Essa classe C se desenvolveu e hoje divide o espaço na classe média, que era conhecida como a classe B, e consome, se não mais, o mesmo tanto. Para o lojista, é interessante que essa classe ocupe esses espaços, como sempre ocupou. Sim, sim. A grande verdade entender o movimento, é que sempre ocupou. Entender o movimento e até mesmo da forma capitalista. Sim, lucrar em cima, Sim, como sempre fez. Como sempre fez, que é o negócio deles e que é muito bom, que continue assim, mas entender o movimento. Acho que é isso que faltou. Faltou um pouco de bom senso no momento de entender o movimento. Faltou um pouco de conversa. Também. Esse é um problema que no judiciário a gente sente no dia a dia. Sim. O judiciário acaba, claro, decidindo com base no que está ali. Sim. E nem sempre compreende o que está na realidade. Julga com base na petição, com base no processo, hoje é eletrônico, julga com base num arquivo, mas nem sempre consegue compreender aquela dinâmica social que agora está cada vez mais rápida, mas as partes não conversam e a grande quantidade de conflitos ocorre exatamente por conta disso. Ninguém conversa mais. Perfeito, é isso mesmo, a análise está perfeita. Se eles tivessem chamado esse pessoal no primeiro momento, olha, vamos tentar modular, aqui cabe 50, 100 pessoas, 200 pessoas, vamos entrar devagar, vamos fazer. Isso não teria corrido nenhum tipo de movimento negativo, esse movimento seria um movimento até normal dentro da sociedade. Pois é, isso é o que eu não entendo, é como o shopping não fez. Olha, vai ter uma passeata, vai ter um encontro aqui, ótimo, vamos fazer então uma promoção, Black Friday americano, certo, sempre existiu. Ou até mesmo ligado para aquela classe, porque ali é uma parte da sociedade, não é isso? E aquela parte tem que ser entendida, né? Entender melhor aquele grupo, porque são jovens. São jovens, né? Exato. Independente da classe social, no meu entender, sem dúvida. É um conjunto de pessoas pela net. Nós estamos falando mais de idade do que classe social, exato, né? Porque, como você mesmo disse, o nosso espectro social está tão diversificado hoje que não dá. A classe C está consumindo mais que a classe A e B, às vezes, em determinado momento. Então, isso é importante. Faltou realmente esse bom senso do shopping, até mesmo de dizer, olha, nós vamos cobrir o estacionamento inteiro e vamos fazer aqui uma grande festa para vocês. Exato. Entendeu? Estamos aqui para te receber. E de repente pode até cobrar, vou cobrar R$2, R$3. É isso que as pessoas pagariam sem problema, desde que fosse módico, né? Vamos colocar DJ, vamos colocar fazer uma grande festa. Né? Olha, é um encontro, um grande encontro. Justamente, por exemplo, eu dei o exemplo no começo, no primeiro bloco, que nós falávamos anteriormente, de uma avenida que tinha na cidade que eu morava, e lá tinha uma sorveteria. E o indivíduo dono da sorveteria, no sábado, fazia uma promoção para as pessoas irem na sorveteria dele, porque tinha uma outra para cima da avenida. E para fomentar o movimento. Para fomentar o movimento, né? Então o rolezinho era na sorveteria do fulano lá, que fazia o sorvete mais barato. E era muita gente. Era 2, 3 escolas que se reuniam para estar lá, para estarem lá. Então eles podiam ter entendido esse fenômeno diferente, né? É uma pena que não entenderam. Mas será que isso... O que você acha? Você acha que isso vai ser entendido no futuro de uma forma melhor? Eu acredito que sim. Hoje começou a se perceber, eu acho, até com a evolução das decisões, que isso não é um problema. Não é um problema, é uma questão, a verdade é essa, é uma questão social que não vai mudar. Talvez de repente, o movimento se altere, fique no estacionamento, eles passem a querer ir numa discoteca. Vamos reunir numa discoteca, então tem música, a gente pode conversar melhor. Mas, doutor Marcelo, se o Estado e se essas entidades não souberem entender esse movimento, ele vai se transformar num problema. Então, isso nós temos que deixar claro. É que quando se reprime algo que é justo, se cria um mártir, se cria um motivo. E aquele motivo, quando os ambientes já estão exaltados, podem gerar, hoje ainda com a internet, algo de grande repercussão. E aí se perde o controle, porque se as partes já não conseguiam conversar,
agora vão começar a se agredir. Ou seja, a solução é muito diálogo, muita atenção e muito respeito um com o outro. E paciência. E paciência. Vamos conversar e procurar entender e compreender que, de repente, um pode se ajudar, ou um pode ajudar o outro. Esse é o objetivo. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua presença no nosso Instituto. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Agradeço a presença, a participação. Muito obrigado. Muito obrigado. Você aí de casa, meu muito obrigado também por ter estado conosco aqui em Conexão Legal. Não se esqueça, se você tem uma dúvida ou uma sugestão, ingresse lá no nosso site ou mande através do meu Twitter que está aqui na tela ou na minha fanpage no Facebook. Até a próxima semana. Muito obrigado novamente em Conexão Legal.